livro parte de alguns textos que foram escritos por economistas liberais, de direita normalmente, acerca das dificuldades económicas atuais. Vítor Bento, Medina Carreira, Nogueira Leite, porque todos eles, antes desta crise, naturalmente antes do apelo do FMI, tinham refletido sobre o significado das medidas de ajuste estrutural de 1983. E tinham dito, aliás, de uma forma candidamente clara, que tinha resultado a política do FMI com uma longuíssima recessão, mas tinha resultado em 1983 porque tinha feito uma brutal transferência de rendimentos do trabalho para o capital. A expressão brutal transferência de rendimentos é utilizada 2 vezes pelo Nogueira Leite. Portanto, a solução para a economia era reduzir os custos das empresas, artificialmente, tirando salários, e, portanto, conseguindo dessa forma que elas pudessem vender mais ou vender mais barato, o que fosse. É claro que a estrutura da economia nessa altura era completamente diferente, mas o que não há dúvidas é que o que hoje é proposto é exatamente a mesma coisa. E, portanto, toda a economia cruel, é um dos títulos do livro, se baseia nesta ideia, que se há dificuldades na economia, reduzindo os salários, consegue recompor-se a economia porque a competitividade decorre do pagamento aos trabalhadores. Isso é falso, profundamente falso. Primeiro porque uma parte dos custos é um custo financeiro, para muitas empresas, eu demonstro no livro em Portugal, isso é muito comum, muitos setores da economia portuguesa têm mais custos financeiros do que custos de trabalho, e, portanto, pode baixar o salário, mas está a aumentar o juro e, portanto, para a empresa foi exatamente a mesma coisa, fica porventura pior. Mas, em segundo lugar, é falso porque se pode demonstrar que a maior parte dos países que durante uma década reduziram os salários aumentaram o desemprego e, portanto, foram agravando as suas dificuldades económicas, fiscais, menos impostos pagos, segurança social, menos contribuições para a segurança social e, portanto, há um ciclo vicioso que a política de redução de salários vai provocando. Portanto, a economia cruel é isso mesmo. E as soluções do FMI são estas. Longuíssima recessão, neste caso até a corte dos mercados financeiros durante 6 ou 7 anos, e, portanto, aumento da desconfiança, aumento do autoritarismo político e social e uma desorganização das redes sociais de compromisso, solidariedade, de responsabilidade que o Estado Social tinha vindo a criar. Se a política do FMI for aplicada, o que isso quer dizer é que ao fim de uma década nós teremos uma sombra do Estado Social. Teremos hospitais vendidos, teremos escolas privatizadas, teremos uma parte do sistema da segurança social entregue aos privados, teremos o fim dos pilares essenciais que protegiam os mais pobres. E em nome de uma economia que não se tornou uma economia menos periférica na Europa ou menos dependente. Portanto, o livro o que faz é uma apreciação, um levantamento destas medidas, do seu resultado, da sua teoria, dos seus argumentos, dos seus principais defensores, para poder fazer um inventário do que deve ser uma resposta à esquerda. Enfim, o livro foi escrito já há 2 meses e, portanto, estávamos no princípio do resgate irlandês, mas já com uma situação social na Grécia forte. No caso de Portugal, a perda do salário dos trabalhadores foi à volta de 20%, ou seja, 3 meses num ano, em 1983. Agora, na Irlanda e na Grécia, está a aproximar-se desses níveis, mas estamos no princípio dos planos de resgate, porque a solução de provocar uma recessão quer dizer que as medidas são tomadas para responder ao agravamento que as medidas anteriores provocaram. E, portanto, diminui a receita fiscal porque a economia está retraída e, portanto, aumenta-se os impostos. Mas aumenta-se os impostos, diminui-se a economia e agrava-se a recessão. E não se sai durante muito tempo deste ciclo. E essa, digamos, é a cura de reestruturação, é esta destruição de uma parte da estrutura produtiva e da estrutura financeira dos Estados. Isso é o que está a acontecer na Irlanda e na Grécia. Mas estamos no princípio. O que estes programas estão a fazer, e é talvez essa a sua intencionalidade política, é por isso que Portugal foi também empurrado pela União Europeia para este abismo, é criar uma periferia europeia como uma zona de segunda linha dentro do euro, portanto, que não tem poder de decisão, não tem capacidade de decisão e tem uma parte importante dos seus compromissos, dos seus recursos, comprometidos com o pagamento dos bancos alemães, franceses, espanhóis, enfim, que são, no caso português, os que têm mais peso. E, além disso, da recuperação de uma parte da economia que foi o centro nevrálgico desta crise, que é o sistema financeiro português. Esta crise, aliás, é desencadeada por um ultimato dos bancos portugueses ao governo, pela queda do governo perante essa pressão e perante esta ideia de que Portugal, que tem uma dívida privada muito maior do que a dívida pública, tem que aceitar
esta destruição dos salários e o aumento dos impostos para assegurar as condições de refinanciamento do sistema financeiro privado. Ou seja, quem tem mandado sempre em Portugal ao longo de um século é o sistema financeiro, foi ele que se reconstituiu depois de 1974 e 75, é ele hoje que domina as escolhas importantes da economia portuguesa, as parcerias público-privado, o predomínio do imobiliário, da especulação urbana, os grandes contratos com o Estado, o desenvolvimento da construção civil, os grandes negócios de armamento. Em tudo isso está sempre um dos bancos-chave de Portugal. E são eles que articulam a economia. As suas dificuldades levou-os hoje a fazer esta pressão para a intervenção do FMI, e esse é o inventário também de que a economia cruel é uma economia mais autoritária, mais dominada por esses tentáculos do sistema financeiro.